Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma retomada dos conteúdos sobre o reino das plantas. Olha que eu trouxe para vocês uma flor, que linda! Então, esta flor pertence ao reino Plante, ou reino das plantas. Então, nós vamos hoje dar preferência para falar sobre as briófitas e as pteridófitas, ok? Vamos então iniciar na página 36. Grupo das plantas. As plantas constituem o reino Plantae, ou reino das plantas, o qual é subdividido em categorias menores. Os principais grupos de plantas são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses grupos estão relacionados à evolução das plantas nas mais diversas condições ambientais e tipos de interações com outros seres vivos. Assim, os principais critérios para essa classificação são a existência de tecidos vasculares, ou seja, tecidos que transportam água e nutrientes, e a presença de órgãos vegetais específicos, como flores, frutos e sementes. Os tecidos vasculares estão presentes nas plantas chamados vasculares. Eles formam os vasos condutores de seiva, responsáveis pelo transporte dos líquidos que circulam pelas plantas. Eles podem transportar seiva bruta, quando a seiva é composta principalmente de água e sais minerais, absorvidos pelas raízes, ou seiva elaborada, composta principalmente de glicose, produzida durante o processo da fotossíntese. Agora, vamos ver o que é a briófita. As briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, por isso são chamadas de plantas avasculares e são de pequeno porte. Vocês podem grifar essas duas linhas, que são briófitas. As briófitas não possuem vasos condutores, elas são avasculares, por isso elas são bem pequenininhas. Elas têm praticamente 1 centímetro. Como exemplo, nós vamos falar daqui para mais uns minutinhos, elas são os musgos, tá? E as outras plantas que vocês conhecem no meio ambiente, como essa flor aqui, tá? Elas são vasculares, porque elas realizam também a fotossíntese, elas transportam alimentos e elas são plantas maiores, tá? Todas as plantas maiores, elas são vasculares, porque ela tem vasos condutores que transportam a seiva, tá? E as briófitas são avasculares, elas são bem pequenininhas, ok? Agora, observe no esquema a seguir algumas características relacionadas aos principais grupos de plantas. Temos reino das plantas avasculares e vasculares. Avasculares, que não possuem vasos condutores, são as briófitas. Quem são as briófitas? É os musgos. Plantas vasculares, que possuem vasos condutores. Quem são eles? As plantas que têm sem sementes, que é pteridófitas, que são as folhagens, samambaias, tá? Avencas. E as vasculares com semente, tem plantas que é sem frutos, que é as gimnospermas. Um exemplo, temos o pinhão da araucária, que ela só tem o pinhão, que é semente, e não tem fruto. E com frutos, chama-se angiospermas. As angiospermas são todas as árvores frutíferas, ok? Vamos continuar aqui.
o surgimento das sementes foi muito importante para as gimnospermas e as angiospermas, fazendo com que essas plantas não dependessem mais de água para sua reprodução. Assim, puderam explorar praticamente todos os ambientes da Terra, aumentando a biodiversidade nos ecossistemas. Esse texto está falando o seguinte: porque as briófitas e as pteridófitas, elas precisam de água para sua reprodução, por causa das suas sementes. As suas sementes saem dos esporos, que nós vamos ver daqui a pouquinho, e para elas saírem, elas precisam da água, da umidade. E agora, as angiospermas com as gimnospermas, elas não, elas precisam ser plantadas, ok? Por isso que está assim, ó. Assim puderam explorar praticamente todos os ambientes da Terra, aumentando a biodiversidade nos ecossistemas. O outro parágrafo. As sementes são estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta, por isso estão relacionadas à reprodução vegetal. Elas se formam pelo processo de fecundação, na qual os gametas femininos e masculinos se unem, originando o embrião. As sementes podem ter muitas formas e tamanhos diferentes, mas todas elas apresentam um embrião, uma reserva de alimento em um envoltório de proteção. As sementes que apresentam muita reserva nutritiva também são importantes como alimento para inúmeras espécies de animais, incluindo os seres humanos. Aqui está falando os tamanhos das sementes. Temos semente de pinos, que tem 5 milímetros, a semente de abacate, 5 centímetros, e a semente de girassóis, que é 1 centímetro. Agora chegou no reino das briófitas. Olha só, reino das plantas, o primeiro grupo, briófitas. Quem são as briófitas? Você já deve ter visto uma rocha ou outro local úmido ocupado por plantas pequenas que formam um verdadeiro tapete verde. Essas plantas são exemplos de briófitas, que compreendem musgos, hepáticas e antóceros. Apesar do seu tamanho reduzido, as briófitas são plantas que têm importante função ecológica, mantendo a umidade do solo, evitando a erosão, servindo de abrigo para pequenos animais como insetos e alimentos para mamíferos, pássaros e peixes. Outra função especial que tem é quando ocupam o papel de espécie pioneira em um ecossistema. Por que ela é uma espécie pioneira? Porque as espécies pioneiras são as que se desenvolveram primeiro em um ambiente, geralmente sobre as rochas. Elas são fundamentais no processo da ocupação do ambiente terrestre e se desempenham importante função ecológica, pois produzem substâncias que auxiliam na fragmentação das rochas, iniciando a formação do solo. Aqui, ó, os musgos formam um verdadeiro tapete. Então, elas vão se espalhando em lugares úmidos, troncos de árvores, nas rochas. Agora, como não apresentam vasos condutores de seiva, a água e seus nutrientes são distribuídos de célula a célula nas briófitas. Também é por essa forma de transporte de água que tais plantas têm tamanho pequeno, pois se tivessem grande porte, seria muito difícil a água chegar até as partes mais altas, as quais ficariam sem receber água e nutrientes. Elas não apresentam raiz, nem caule e folhas verdadeiros, mas sim rizoides, que é a função da raiz, cauloide, que é a função do caule, e filoides, que é a função das folhas, respectivamente.
O fato de se desenvolver em ambientes úmidos não está relacionado somente à ausência de vasos condutores de seiva, mas também ao seu tipo de reprodução. As briófitas se reproduzem por alternância de gerações, ou seja, apresentam duas fases reprodutivas, uma assexuada e outra sexuada. Na reprodução assexuada, ocorre a produção de esporos que caem no chão. Elas são espalhadas pelo vento e pela água, germinam e formam novas plantas. Então, aqui, ó, os esporos caem no chão e daí ocorre a reprodução assexuada. Os esporos que estão aqui nos musgos caem no chão e daí nasce um novo musgo. Agora, na fase sexuada, a água transporta os gametas masculinos até os gametas femininos, possibilitando que se encontrem. Portanto, é nessa fase que as plantas se as plantas não estiverem em um ambiente úmido de grande umidade, a reprodução essencial para a continuidade das espécies não ocorrerá. Agora, na sexuada, é quando o gameta deste musgo sai e o gameta feminino deste musgo sai e se encontram pelo ar, ou se encontram na água, na umidade, ou cai, o gameta masculino cai e o gameta feminino cai e eles se encontram, tá? Só que eles se encontram em lugares úmidos, em lugar que tenha água, umidade. Agora aqui tem um resumo, sabe? Sobre a reprodução. Vamos ler para fixar melhor. A reprodução assexuada é um processo reprodutivo que não envolve células reprodutoras gametas. Os descendentes gerados são geneticamente iguais entre si e iguais à planta que lhes deu origem. Já a reprodução sexuada é um processo reprodutivo em que há a participação dos gametas. Os descendentes são geneticamente diferentes entre si e dos organismos dos quais foram gerados. Deu para esclarecer, meus alunos? Aqui é para observar a foto, vocês observaram. Então, olha o tamanho de um musgo, 1 centímetro que tem os musgos. Então, ela não possui vasos condutores. Elas são avasculares, por isso que ela não cresce. Agora, vamos para outro grupo de plantas, que é a pteridófitas. Quem são as pteridófitas? Vamos olhar a imagem primeiro. Xaxim é a pteridófita, samambaia e avencas. Então, xaxim ou samambaiaçu. Então, essas plantas são exemplos de pteridófitas. Elas são maiores. Aqui temos a medida, vamos ver, pode ter 2 metros, ó, 2 metros, 50 a 100 centímetros, as samambaias, e as avencas, 13 centímetros. Então, vocês viram a diferença de tamanho? Vamos ver aqui. As pteridófitas possuem vasos condutores de seiva que possibilitou que as pteridófitas pudessem ter um tamanho maior do que as das briófitas. Assim, elas podem se distribuir por um número maior de ecossistemas. Por exemplo, foram encontrados fósseis de samambaias gigantes que formavam as primeiras florestas no planeta Terra e que hoje estão extintas. Atualmente, poucas espécies têm grandes proporções, como uma espécie encontrada no Brasil e chamada popularmente de xaxim ou samambaiaçu. Ela se desenvolve principalmente na Mata Atlântica, está ameaçada de extinção. São exemplos de pteridófitas:
samambaias, os xaxins, as cavalinhas e as avencas. Algumas espécies apresentam um caule horizontal, às vezes subterrâneo, chamado de rizoma, de onde saem as raízes e as folhas. Nas pteridófitas, assim como nas briófitas, ocorre a alternância de gerações na reprodução. Na superfície inferior das folhas da planta adulta surgem pontos geralmente esféricos, chamados soros. Com o tempo, eles aumentam de tamanho e soltam uma espécie de pó. São os esporos. Se o solo ou outro substrato estiver úmido, eles germinam e originam uma estrutura pequena e delicada, denominada prótalo. No prótalo, formam-se as estruturas produtoras de gametas, tanto femininos quanto masculinos. Após a fecundação, forma-se um embrião, que se desenvolverá em uma nova planta. As pteridófitas têm grande importância ecológica na manutenção da umidade do solo e por servir de abrigo e alimento para várias espécies de insetos e outras espécies de pequenos animais, como aranhas e centopeias. Agora vamos localizar aqui. Toda samambaia, do lado dela, tem pintinhas. Essas pintinhas escuras, bolinhas, são chamadas de soros. E dentro dos soros tem os esporos, que quando ela cai, ela tem a reprodução assexuada. É a mesma coisa da reprodução dos briófitas. E quando esses esporos eles surgem os gametas masculinos e os gametas femininos, que quando caem na umidade se reproduzem. Agora, olha as partes da pteridófitas. Raízes, tá? Que também é chamado de rizoma. A folhas, ok? Conseguiram entender um pouco a diferença das briófitas e das pteridófitas? Então, vamos fazer esse exercício para ver se vocês conseguiram entender. Bem, complete o quadro comparativo a seguir, escrevendo as principais características das briófitas e das pteridófitas. Aqui, como é feito o transporte de nutrientes e água da briófita? Como que a briófita recebe seus nutrientes? Elas são avasculares. Então, o seu transporte é feito de uma célula para outra. E as pteridófitas? As pteridófitas são vasculares. Ela recebe seus nutrientes por vasos condutores. Estão anotando aí? Anotem aí, então. Esse aqui é um resumo das briófitas e das pteridófitas. Elas realizam fotossíntese? Vocês vão escrever. As briófitas realizam fotossíntese? Sim, porque ela é uma planta. Todas as plantas realizam fotossíntese. Então, coloca assim. As pteridófitas realizam fotossíntese? Sim, também. Produzem esporos? Ó, esporos, essa sementinha aqui, ó, essas bolinhas que tem nela. Sim. Essa é uma pteridófita. Então, tem os esporos. Da briófita, também tem, que cai no solo. Sim, para as duas. Podem atingir alguns metros de altura ou comprimento? A briófita tem metros de altura? Não. A briófita tem quantos? 1 centímetro. E as pteridófitas? Ela pode atingir metros ou centímetros de altura? Não, ela pode ter metros ou altura, né? Comprimento? Sim. Então, a briófitas, ela não tem altura e as pteridófitas, sim.
Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a parte das briófitas e das pteridófitas. Espero vocês até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado a todos vocês. Bom fim de semana.